Todo agradecimento a Allah e que a paz e os louvores de Allah estejam com seu mensageiro, com sua família e com seus companheiros. E com aqueles que se guiaram pela sua orientação. Disse o autor que Allah tenha misericórdia dele. Capítulo: Não se sacrifica por Allah em um local onde há sacrifícios para outro que não seja Allah. Disse Allah, louvado seja: Nunca se levante, ou seja, nunca se levante para rezar nela. Uma mesquita fundada, estabelecida sobre a temência desde o primeiro dia, vale mais a pena levantar-se para rezar. Nela existem homens que gostam de se purificar, e Allah ama aqueles que se purificam. E narrado pelo Thabit ibn Dhahhak, que Allah esteja satisfeito com ele, disse ele: um homem fez votos, fez promessa para sacrificar um camelo em um local chamado Buana. Então perguntaram sobre esta prática ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então ele disse: por acaso existem ídolos neste local dentre os ídolos que eram adorados na Jahiliya, ou seja, o tempo da ignorância antes do Islã? Responderam: não. Continuou ele: existe alguma celebração feita neste lugar dentre as celebrações deles dos idólatras? Responderam: não. Então concluiu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizendo: cumpra com seus votos, com sua promessa, pois não há cumprimento de uma promessa enquanto houver desobediência a Allah, e nem cumprimento naquilo que o filho de Adão não consegue, ou seja, não tem capacidade de cumprir. Coletado por Abu Dawud, rahimahullah. O significado do título deste capítulo é que não se deve sacrificar nas proximidades do local onde é sacrificado para outro que não seja Allah, nem no mesmo local onde se sacrifica para outro que não seja Allah, porque desta forma estaremos nos associando, participando com aqueles que sacrificam para outro que não seja Allah, glorificado e exaltado seja. E quando falamos em um local onde se sacrifica para outro que não seja Allah, estamos falando do sacrifício no cemitério, ou um local onde os idólatras consideram sagrado, onde eles fazem sacrifício para se aproximar de seus ídolos, estátuas, santos e etc. Portanto, estes locais se tornam proibidos para um muçulmano, para um monoteísta, fazer sacrifício, mesmo que seu sacrifício seja dedicado apenas a Allah, exaltado seja. Porque desta forma o muçulmano estará se assemelhando aos idólatras na questão do engrandecimento do local onde se faz adorações para outro que não seja Allah. Então o sacrifício para Allah, mesmo sendo dedicado apenas a ele, é proibido se for em um local onde se faz sacrifícios rituais para outro que não seja Allah, pois este local se torna uma ferramenta dentre as ferramentas dos idólatras. Mencionou o autor que Allah tenha misericórdia dele, o versículo: nunca se levante para rezar nela. Esta proibição é a proibição de orar na mesquita chamada Masjid al-Dirar, mesquita de Ad-Dirar, que foi construída pelos hipócritas, e construíram esta mesquita com o objetivo de espionagem, de oposição a Allah e seu mensageiro, e com o motivo de causar separação e divergência entre os crentes. Este foi um local que foi construído sobre a traição e para a oposição dos muçulmanos e do seu povo. Então, por esta mesquita ter sido criada com estes objetivos, foi proibida a participação nesta mesquita com a oração, porque a oração nesta mesquita dos hipócritas configurava o apoio a eles e o incentivo para eles continuarem com as suas más ações, e a enganação das pessoas com a oração neste local. Portanto, Allah, glorificado e exaltado seja, proibiu o seu profeta, sallallahu alaihi wasallam, e os crentes de rezarem neste local. E o motivo deste versículo ter sido mencionado neste capítulo, e é claro, que Allah, glorificado e exaltado seja, proibiu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de rezar no Masjid al-Dirar, e é sabido que a oração dele, alaihi salatu wassalam, e a oração dos crentes que o acompanharam era sincera, dedicada a Allah, glorificado e exaltado seja,
e mesmo assim foram proibidos de rezar nesta mesquita, mesmo sendo sinceros. Eles não tinham a intenção de prejudicar, nem de dividir os muçulmanos, nem de espioná-los. Porém, foram proibidos de rezar nesta mesquita por causa desta participação com os idólatras, de rezar em um local onde as adorações não eram feitas de forma sincera para Allah e por causa das coisas duvidosas que tomavam conta deste lugar. Fica claro então que quem sacrifica em nome de Allah em um local que se faz sacrifícios para outro que não seja Allah, mesmo sendo sincero na adoração, acaba exaltando o local que se comete idolatria. E isso ocorre pelas ações que a pessoa faz no local. E há uma observação aqui a ser feita, que veio pelos sahabas companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a autorização de se fazer a oração na igreja. E Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu rezou em uma igreja de Jerusalém. E existem outros sahabas, outros companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que rezavam em igrejas de alguns países. Então a oração deles na mesquita e para Allah glorificado e exaltado seja, por acaso esta ação não é parecida com a oração do Masjid al-Dirar ou o sacrifício em um local onde sacrificam para outro que não seja Allah? A resposta é que as duas situações são distintas. Isso porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi proibido de rezar no Masjid al-Dirar. E fomos proibidos de fazer sacrifício em locais onde são feitos sacrifícios para outro que não seja Allah, pois a ação de idolatria se confunde com a ação do monoteísmo, pois a ação dos idólatras e dos monoteístas é a mesma no sacrifício, que é passar a faca ou a ferramenta para sacrificar no pescoço do animal. Eles passam no pescoço do animal e derramam o sangue naquele local. Então, quando você vê a imagem do sacrifício feita por um idólatra ou por um monoteísta, você vê uma imagem só, mesmo que os objetivos sejam diferentes. Mesma coisa a oração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e dos seus companheiros no Masjid al-Dirar, onde as orações parecem as mesmas, mesmo que a divergência seja referente ao que está nos corações, na intenção e os objetivos do coração que não transparecem para as pessoas. E por isso que a corrupção e as coisas ruins se espalham, pois as ações visíveis se misturam e se assemelham, mesmo que as intenções sejam diferentes. Já a oração na igreja, a imagem é diferente, pois a oração dos cristãos não ocorre da mesma forma e não tem a mesma imagem da oração dos muçulmanos. Portanto, quando alguém vê um muçulmano rezando, sabe que ele não está fazendo a mesma oração dos cristãos. Portanto, esta ação não é uma ação que faz parecer que o muçulmano está fazendo a mesma oração dos cristãos, nem é considerado participação na oração deles. Esta é a diferença entre as duas questões. Depois o autor menciona o hadith narrado por Thabit ibn Dhahhak, que Allah esteja satisfeito com ele, onde ele disse: um homem fez votos, fez promessa para sacrificar um camelo em um local chamado Buana. Então perguntaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre esta prática. Então ele disse: por acaso existem ídolos neste local, dentre os ídolos que eram adorados na Jahiliya, o tempo da ignorância dos árabes antes do Islã? Responderam: não. Continuou ele: existe alguma celebração feita neste lugar dentre as celebrações deles? Responderam: não. Concluiu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizendo: cumpra com seus votos, com sua promessa, pois não há cumprimento de uma promessa enquanto houver desobediência a Allah, e nem cumprimento naquilo que o filho de Adão não consegue, não tem capacidade de cumprir. Coletado por Abu Dawud. Agora falando sobre os detalhes deste hadith. Buana é o nome de um local, e quando o homem fez votos para sacrificar neste local, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quis saber detalhes, pois a primeira coisa que vem em mente, por que o homem escolheu Buana? Por que escolheu Buana como local para sacrificar o camelo? Poderia ser por alguma celebração que é feita neste local?
ou porque lá existe um ídolo dentre os ídolos do tempo da ignorância que eram adorados. Portanto, isso que precisa ser detalhado, pois estas situações geralmente são utilizadas para a adoração pelos idólatras. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pediu detalhes sobre os votos que o homem fez e perguntou se havia celebração no local do sacrifício ou se havia ídolos, pois se houvesse alguma coisa destas, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam certamente proibiria o sacrifício neste local. E quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou: existe alguma celebração feita neste lugar dentre as celebrações deles, dos idólatras? A celebração em árabe chamada Eid significa o local ou o tempo que retorna, ou se volta para ele. Então, o Eid, a celebração, pode ser considerada em relação a local, pois a celebração, o Eid, é o nome de um local onde se costuma voltar para ele e voltar frequentemente, em uma determinada data. E a celebração, no sentido de local, pode ficar mais claro quando pegamos o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde ele diz: não façam do meu túmulo um Eid, uma celebração, ou seja, não façam deste um local para vocês voltarem frequentemente. Mesma coisa o tempo, o período é considerado celebração, pois a celebração volta em determinados períodos de tempo. Portanto, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou sobre celebração, ele falou tanto da celebração no sentido de lugar e tanto no sentido de tempo. E é sabido que a celebração dos idólatras, tanto as que se referem a tempo como as que se referem a local, está ligado à religião idólatra deles. Então, o significado da celebração deles é que eles fazem adorações nestas celebrações com as adorações idólatras deles. É a aproximação dos ídolos deles com o sacrifício e o derramamento de sangue para seus ídolos. Isso nos deixa claro que dividirmos espaço com os idólatras em um local onde é feito rituais de aproximação parecido com nossas adorações para Allah não é permitido, porque desta forma estamos participando com eles nas ações que são visíveis, mesmo que estas ações sejam feitas exclusivamente para Allah, como o sacrifício e como a oração. Concluímos que o sacrifício em local onde existe ídolo sendo adorado ou existe celebração sendo feita dentre as celebrações dos idólatras é considerado uma desobediência a Allah glorificado e exaltado seja. E com isso encerramos a aula de hoje. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.